Olá, gente querida, amigos e amigas, comunidade da Vila, sejam muito bem-vindos. E que bom a gente começar juntos e louvando ao nosso Deus e pensando naquilo que passou e naquilo que vem pela frente. Eu me lembrei desse texto que está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu acho que esse texto tem a ver com o que a gente experimentou no ano que passou e certamente tem a ver com aquilo que a gente vai experimentar nesse novo ano. Que o nosso Deus nos abençoe e que seja a nossa companhia constante diante de tudo que vem pela frente, que seja Ele com a gente em todo o tempo. És a nossa força, nossa canção, seguro abrigo do coração de quem ouve a tua voz. És Deus presente, Pai amoroso, doce esperança em nós. És a nossa força, nossa canção, seguro abrigo do coração de quem ouve a tua voz. És Deus presente, Pai amoroso, doce esperança em nós. E a cada dia temos tua boa companhia, teu amor fiel a nos inspirar. E a cada dia temos tua boa companhia, teu amor fiel pra compartilhar, teu amor fiel pra compartilhar. Ainda falando da companhia, da experiência com a fidelidade de Deus. Tão perto estás, Senhor, movendo ao meu redor. Nem sempre posso ver, mas eu sei que posso crer. A cada amanhecer, sempre a me proteger. A ti vou confiar minha vida e descansar. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. A cada amanhecer, sempre a me proteger. A ti vou confiar minha vida e
descansar. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Imenso, profundo é o teu grande amor por mim. Imenso, profundo é o teu grande amor por mim. E quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Todos necessitam deste amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver e nesse novo ano a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Oh, oh. Possa o mundo ver brilhar a luz em nós, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh. Senhor, obrigado
pelas tuas promessas que têm se cumprido nas nossas vidas. Talvez mesmo os menos desatentos em algum ponto percebem, Senhor, tua graça e a tua misericórdia se derramando sobre nós, e nós te louvamos e te agradecemos por isso, porque experimentamos isso no ano que passou e sabemos que porque tu és fiel, vamos experimentar isso, Senhor, no ano que se inicia, no ano que estamos começando a viver. Louvado seja o teu nome. Continua falando aos nossos corações nesse tempo tão precioso que o Senhor nos concede juntos no início de 2024. Nós oramos com gratidão e louvor em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Paulo. E aí, bom dia, Fontana, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Gus. Tudo bom, Marcos? Muito bom, o último dia do ano aqui, e nós estamos nessa reflexão. Sabe que no fim do ano a gente geralmente já tem esse tempo que a gente começa a pensar, começa a refletir como é que foi o ano. Às vezes a gente faz novos compromissos, e eu sou um cara que às vezes zombo disso, e é normal, a gente tem muitos compromissos, assim, eu não sei, porque se você é muito, você, Fontana, que é mais assim, racional, tem uma tendência mais racional, a gente, às vezes você não olha assim, não, gente, é mais, eu lembro que eu tinha um tio que a gente falava, tio, vamos ficar até a virada do ano, vamos ver os fogos, vamos brindar, e ele falava, hoje é igual qualquer outro dia, eu vou dormir 9 horas da noite e é isso que eu vou fazer. Você também tem isso? Às vezes fica pensando, questionando, gente, não é nada demais. Internamente, hoje eu tenho somente internamente. Eu aprendi da pior maneira que esse é o tipo de coisa que a gente guarda para si. Uhum. Eu lembro uma vez, é uma pessoa até que você conheceu, muitos anos atrás, a gente estava numa pizzaria comendo, pessoal de jovens de igreja, então para mim, você já sabe que faz tempo, e com uma moça, uma menina, na época, ela virou e falou, não, porque está chegando o ano novo e eu vou fazer um compromisso de não comer mais não sei aonde, né? E eu falei, faz agora, ué. Você esperar o ano novo, isso aí não, virada do ano não significa absolutamente nada. Se você quiser começar amanhã, você começa amanhã. Eu começasse hoje de manhã, era hoje de manhã. Entendi. Né? E por isso que eu levantei essa bola para você. Exato. E aí é o que eu estou te dizendo. Eu aprendi da pior maneira. Ela ficou profundamente ofendida comigo. Ah, é? Eu não tinha intenção de ofendê-la em nenhum sentido. Não, até porque algumas dietas a gente só quer pro ano novo mesmo. Eu nem lembro se era e quando dieta. Vem, a gente fala pro outro ano. Eu lembro que era um compromisso de ano novo. Eu nem lembro se era dieta. Eu tô reconfigurando a memória aqui pra dieta. Isso. Eu lembro que ela ficou chateada. Mas... E aí você falou, não vou mais falar tudo que eu penso. E aí eu falei, beleza, eu guardo isso pra mim. É uma coisa que eu continuo achando, mas eu guardo pra mim. E eu entendo que o marco simbólico da passagem do ano, para algumas pessoas é importante, e para algumas pessoas, e aí eu já sou bastante desconfiado de que sejam pouquíssimas as pessoas, de que esse marco da passagem de um ano para o outro, de fato significa um marco que as recoloca numa disciplina em que esses compromissos funcionam para valer. Aí eu realmente acredito que é um número bem reduzido de pessoas que, ao assumir esse tal do compromisso da virada de ano, assume-se e vai até o fim, né? Mas eu entendo a importância disso para as pessoas. Eu passei a não ser um idiota tão idiota assim. E a maior parte da minha idiotice eu guardo para mim, mas você me obrigou a falar, então eu falo. Você, Gus, como é que encarava isso? Que eu tinha muito essa coisa meio quando eu era mais mística? Mais mística. Eu sabia que sua passada era mais mística. E acho que aí era muito isso. Dependia muito do último dia, como é que eu ia, que cueca que eu ia usar, que cor que ia ser, como se tivesse assim. Aí, cara, nesse ponto? Se fizer alguma coisa aqui. Eu tenho isso com o jogo do Corinthians, mas assim, de virada não. Tinha isso, cara, porque era muito misticismo, muita coisa nesse sentido. E eu lembro que depois talvez eu tenha ido para um outro extremo, assim, do tipo, cara, eu não... O fato não é faz que... diferença onde eu vou estar, né? Fato é que a nossa cultura ocidental, moderna, não sabe lidar com símbolos. Não também. sabe lidar com
com datas especiais, com esse simbolismo, principalmente os símbolos bíblicos, não que esse seja, mas é importante para nós termos datas aonde nos permite avaliar, repensar, e querendo ou não, o ano novo virou essa data. Pessoas que precisam elaborar uma marco, morte, né? uma dor, ou alguma coisa, usam isso e, ok, eu demorei também, eu sou do time do Fontana há um tempo, que eu falava, cara, isso não tem nada a ver. Agora eu já aceito, e como outras datas, como Natal, como a Páscoa, como o dia de ceia, eu entendo hoje que não podemos levar tão simbolicamente. É importante essa parada, se for bem usada. Se for só mística, aí não vale muito mesmo, não. Fica só uma superstição. Né? Se é uma superstição, não vale mesmo. Mas se é um tempo de... Vamos refletir, e refletir é o convite que a Bíblia o tempo todo faz. Pensa e reflita diante da palavra, melhor ainda, e vamos planejar uma mudança. E aí é talvez um pouco diferente da ideia de compromisso para um novo período. Aí, de fato, a Bíblia ela marca datas especiais para que celebre-se algum tipo de memória. E uma memória que é importante se trazer à mente, precisamente para provocar um tipo específico de reflexão, um tipo específico de pensamento. Aí tem um monte de exemplos, de fato, no texto bíblico, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Uma boa parcela do que é a ceia no Novo Testamento, para usar um exemplo mais do Novo, é isso. Uhum. E aí a gente escolheu um texto que a gente que é exatamente isso. Quando ele está em Deuteronômio, então Deuteronômio significa segunda lei, é o nome grego dado para esse livro. Você lembra qual que é o nome hebraico? Você ensinou isso na escola bíblica, não foi? Devarim, essas são as palavras. Essas são as palavras. E isso é importante, os dois nomes remetem a, talvez o segunda lei é mais claro para a gente, mas é o seguinte: o povo foi tirado do Egito e peregrinou durante o deserto com idolatria, falhou, e a primeira geração que queria ver a terra prometida não pôde ver. E aí, esse livro já são os filhos dessa geração, 40 anos depois, já tomando conta, né, fazendo parte, já teve os números, né, para você estar ali com a invasão da Terra Prometida, já levantou os números do exército, das tribos e tudo mais. E aí, o Deuteronômio é um sermão, né? São vários sermões, aonde Moisés vai relembrar, por isso que dá esse nome de segunda lei, vai relembrar o povo, dizendo assim, é quase como uma virada de ano, não é isso, mas assim, já viu o que foi esse tempo, agora temos que ter uma nova página da nossa história, uma virada de página, e uma virada e um compromisso direito. Então assim, isso é muito importante. Então nos 3 primeiros capítulos de Deuteronômio, é como se fosse aquela introdução que Moisés está dando sobre o tempo que, olha como os seus pais, os seus antepassados falharam. E aí Moisés ele vai lembrar os 10 mandamentos, e aqui ele vai agora fazer aquela oração para trazer a memória ali e o que é importante da revelação de Deus, e depois vai dar as instruções que o povo precisa guardar e nunca mais esquecer. E no meio dessa a gente tem o que a gente chama o Shema Israel, ou seja, a oração que virou o coração das orações dos israelitas, né? Está lá em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4 e 5. Você pode dar uma lida? Qual a versão que você está aí, NVT? Eu acredito que a gente está na NVI aqui. Essa é a nova versão internacional. Já pode ser também. Tá bom? Então, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4, 5 e 6, ou só 4 e 5? 4 e 5. Só 4 e 5. Então, 4 e 5 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amém. Que Deus ilumine a sua palavra. É muito interessante. Essa é uma oração que virou uma oração central do povo de Deus.
eles oravam várias vezes por dia. Pelo menos 3 vezes por dia eles faziam essa oração. Mais que ela, a gente só está pegando talvez a oração. Mas depois ele vai falar, olha, pega essa oração, ensine para os seus filhos, repita, amarre essa oração na sua testa, amarre na mão direita. Então é tipo a marca. Depois a gente vai ter o anti-Shema lá de Apocalipse, que é a marca do anticristo, vai ser na testa e na mão, mas ele está se referindo exatamente a isso. A oração que os judeus levavam na testa e na mão é o que carregava como identidade do povo de Deus. E isso virou a identidade desse povo. Viver dessa forma. Forma. É quase assim, olha, por que os nossos pais fracassaram? E o que a gente pode fazer para não fracassar? Faça essa oração todo dia, como uma introdução de você lembrar que esse é o caminho para a gente entrar na Terra Prometida e não fracassar como os nossos antepassados. E todos os documentos ou as orações do Antigo Oriente Próximo, de Israel, você pega a primeira palavra, e geralmente a primeira palavra vira o nome do livro, a primeira palavra vira o nome da oração, como um destaque aqui, depois... Como se fosse o título, né? Isso, depois com a evolução a gente pega o título e tenta colocar como o melhor resumo, e depois ainda mudou para ser uma coisa que chama atenção, e nem é mais o resumo em si. Clickbait. Um clickbait, né? Mas naquela época é simplesmente a primeira palavra, várias vezes faz sentido, e a gente quando lia primeiras vezes, né, como estava... A gente, que eu falo, a igreja ocidental, meio que desprezava e depois foi vendo que realmente faz sentido também isso tudo, né? Essa tentativa posterior de tentar resumir o livro ou resumir uma passagem e dar um nome a partir desse resumo, muitas vezes é menos competente do que o autor iniciando o livro já com uma temática ou iniciando uma passagem importante já com aquela temática. É o caso do livro de Deuteronômio. E sabendo que vai ficar aquele critério. Exato. Então não é qualquer palavra que eu a vou segunda lei já é bem mais questionável. Que segunda do que lei? Devarim, essas são as palavras, que são as palavras importantes. Que é muito mais uma recordação ou um retomar, até mesmo um retomar, adaptando para uma nova realidade, mas do que uma segunda lei. Né? Uma segunda lei dá a impressão que a primeira não foi suficiente, ou que está substituindo. Traz uma série de erros. Umas emendas, né, parlamentar, institucional. Isso, Então, assim, no caso específico dos 5 livros do Pentateuco, isso é verdadeiro. Êxodo eu também acho bem importante, mas do livro dos nomes. Mas ok. Não, mas vai Vaikra também. Ele chamou, é melhor do que Levítico. É que Deus tem chamado. Isso. Né? Gênesis e Bereshit, no princípio, é igual. É quase o mesmo significado. É a mesma coisa. A versão grega e Números é Bamidbar, no deserto. É muito melhor. É muito melhor, realmente. Teoricamente, né, os judeus dominam isso aqui, deveriam ficar com eles. Mas aí a gente entra aqui e o nome dessa oração virou a primeira palavra, que é Shema, é onde a gente já quero aterrizar um pouquinho aqui. Shema, e a gente tem a Bíblia traduzida e louvamos a Deus, isso é fruto de uma equipe que dedicou a vida para a gente ter no português, e graças a Deus por isso. E em termos de tradução, é algo excelente, um trabalho excelente que a gente tem, tanto NVI, NVT, Almeida, são trabalhos que a gente não tem, nem seremos capazes de fazer coisa melhor. Só que a Bíblia é um livro antigo com uma linguagem antiga, então às vezes a gente consegue traduzir a linguagem, mas não traduz a cabeça dos autores ou a dimensão semântica. E o Shema, esse ouça, que é traduzido aqui, ele não é só ouvir. Ele claramente é um convite para ouvir e obedecer. Ele não tem essa dissociação. Porque hoje você fala assim, você ouviu o que seu pai falou? E talvez o filho fale, eu já ouvi o que você falou. E por que você não fez? Esqueci. Deu preguiça. Eu não quis. Especificamente com essa palavra, Shema, ouça, é um ouvir para... Ouve e pratica. Ou ouça para colocar em prática. Ou ouça colocando em prática. Então é um convite para se ouvir com a vida. Não ouvir com o ouvido
de quem vai codificar uma informação, né? São sons, né? É. Eu recebi a informação, eu decodifiquei. Eu vi, entendi no idioma, né? Que você falou. Muito mais. Ou às vezes a gente fala, você ouviu, mas não escutou. Então aqui é um escuta. Escuta, porque assim, teoricamente, é Deus que está falando. Então não tem nem a possibilidade de você ouvir e não obedecer. Ou então você ouviu e achou que não era de Deus, então você não ouviu. Então esse é um convite para assim, ouça Israel. E esse ouvir, eu acredito que falta muito para os nossos dias. A gente é uma cultura e uma geração que ouve, mas não escuta. Ou ouve de Deus, às vezes até, e a gente não coloca em prática. E aí a gente fica uma discussão muito ainda na superfície de quem é salvo é aquele que ouviu, mas não colocou em prática. A gente vai colocando dicotomias que vieram possível, muito depois, né? E aqui não tem essa discussão. Seus pais não obedeceram porque eles não ouviram. Eles nunca ouviram sequer. Estava claro e eles não ouviram. O famoso dar ouvidos, né? Dar ouvidos. E mais para frente o profeta vai falar, eles viram, vendo não vão ver, ouvindo não vão ouvir. Então é interessante isso assim. E aí Jesus vai usar isso muito com parábolas e tudo mais. Você está assim, como assim, né? Como isso pode acontecer, Fontana? A gente tem um amigo em comum, que é o Guilherme Parra. Ele fazia um negócio muito engraçado, infantil, quando a gente começava a entrar num assunto que ele não gostava. Ele botava, imagina um adulto fazer isso, botava os 2 dedos, um em cada ouvido e começava blá, 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 blá. Ele sabe exatamente o que a gente está falando, mas ele está dizendo, eu prefiro não ouvir. Eu sei, eu ouvi, mas eu não quero escutar. A palavra obediência, no português, ela vem de audire, que é escutar, audire, audição, de baixo. No grego é a mesma coisa. Akuo e hipakuo. Akuo é ouvir, hipakuo, que é ouvir de baixo, é obedecer. Muitas vezes, e aqui só como ilustração, a gente sabe o conteúdo. E o fato da gente não ouvir, ilustrativamente, é simplesmente o seguinte: a gente se faz de surdo, a gente se faz daquele que não quer escutar, a gente se faz daquele que ouviu, mas não ouviu de baixo, daquele que sabe o conteúdo, que até mesmo escutou, mas não escutou com submissão. Pro Vitor, isso é muito difícil. Para mim, isso é muito difícil, porque muitas vezes, a maior parte dos meus erros, os meus erros de 2023, na sua esmagadora maioria, são erros cheios de conteúdo dos quais eu sou expert. Ou seja, Deus estava lá falando, Deus revelou, Deus mostrou, e por teimosia e por carne, por carnalidade, eu estou lá, blá, 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 porque eu sei o que ele está falando, eu sei onde vai dar, mas a teimosia me faz ouvir, mas não ouvir de baixo. A gente costuma ter esse erro, a gente pensa que por não estarmos obedecendo, precisamos de mais conteúdo. E não necessariamente isso é verdade. Às vezes a gente precisa ouvir de novo o básico. Às vezes meus filhos, eles estão muito agitados, e eu estou falando uma coisa e eles... Já entendi, pai, já entendi. E aí às vezes eu tenho que segurar eles e falar, ouve o papai. E eles ficam irritados, porque eles sabem que eu vou começar a repetir do começo. E eu falo, chega no final, que vocês estão errando porque vocês não estão escutando. Vocês acham que sabem e não escutam. Eu acho que às vezes Deus faz isso com a gente. E esse é um desafio, um chamado para a comunidade da Vila, para que em 2024... Talvez é um chamado muito bom de obedecer, ouvir atentamente, com profundidade, para obedecer a palavra de Deus, ouvir quem nos ama e quer a gente bem. Você falou da experiência com os filhos, eu lembro, agora, esses dias aconteceu uma dessa de, alguma coisa a Flávia tinha falado para o Daniel, né, para ir para o banho, e aí tinha falado algumas vezes, e eu falei grosso uma vez, falei, não, agora você vai para o banho. Ele levantou,
Aí começou já a se preparar, né, para ir para o banho, tirando a camiseta. Começou a andar por cima da cadeira, assim. Eu falei, Dani, eu quero que você me ouça agora, né? E aí, acho que foi nessa idade. Eu quero que você me dê o seu ouvido agora. Porque eu falei de um jeito, você não está ouvindo o que eu estou falando. Você ouviu o meu grito. Mas eu quero que você olhe de novo para mim, porque o que eu quero é a sua atenção. Eu não quero que você execute um comando que eu dei. Eu quero que você me dê o seu ouvido, porque tem uma intenção aqui. Tem uma... É melhor se você tomar o banho de um outro jeito. Você não precisa ir para o banho assim. Né? Então eu acho que é isso que fica para mim, para a comunidade da Vila, esse dar ouvidos a alguém que quer que a gente ouça olhando nos olhos. Eu acho que isso faz diferença. Você dá ouvido para alguém e ver a intenção de quem está falando, como uma autoridade, não de quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas a autoridade de quem ama, sabe? Tipo, olha aqui, no meu olho. Poeticamente, primeiro a gente dá o ouvido e depois o coração. E aqui é isso. Primeiro você vai... Não adianta você falar que está me dando o coração se você nunca nem me deu o ouvido. Então me dá o ouvido, me dá essa atenção de ouvir o que eu quero falar. E aí eu vou acreditar ou talvez vai acontecer de vocês me darem o coração, me amarem de coração. E aí, quando ele chama essa atenção, ouça Israel, o Senhor, e o Senhor aqui é o nome de Deus, é o nosso Deus, é o único Senhor. Essa é um chamado, pode parecer assim, a gente... Exclusivista, parece? Mas assim, a gente nem percebe a seriedade dessa afirmação para a época. Se você pensar, é porque a gente foi moldado em cima dessa afirmação. Todo o Ocidente é moldado em cima dessa afirmação. De um monoteísmo, né? De monoteísmo, ter um Deus só. Mas essa afirmação é uma loucura na época que ela foi feita. É uma loucura inacreditável. Todos os povos, os babilônicos, os egípcios que os israelitas ficaram centenas de anos, eles tinham vários deuses. Ter muitos deuses é sinal de poder. Uma cultura que tem muitos deuses é um sinal de poder, é um sinal de recursos. Nós temos repertório, nós temos... Várias áreas estão abrangidas. Várias áreas. A gente pode fazer um panteão, a gente pode fazer um super combo aqui e o negócio ter várias... E às vezes a gente pode até usar, tem um Deus contra, se um por acaso está contra, a gente pode fazer... ofertas para outros derrotarem essa. Então é até não confiar muito nos deuses. Você tem vários deuses. Você tem deuses até para, se por acaso um se rebelar, você tem outro. E daqui a pouco você tira Israel desse território de muitos deuses. E aí você... E como é que eles são tirados? É muito interessante. Deus vai meio que minando com seu juízo, ou as pragas do Egito, cada área de atuação dos deuses egípcios. E aquilo vai desmoronando até o Deus principal, que é o faraó, que ele é ferido no coração dele com o primogênito dele. E aí eles todos são engolidos no mar da morte, né? Como seria assim, como se fosse um grande Sheol ali. Eles são engolidos pelo mar vermelho que fecha. E aí você tem essa declaração, olha, eu quero trazer uma revelação de uma verdade. Eu não sou apenas o mais poderoso. Não é uma disputa de quem é o Deus mais poderoso. Eu sou o único Deus. O único. No nível que eu estou, ninguém mais está. Eu sou o Elohim, o Senhor dos Senhores, que tem o meu próprio nome. A implicação prática disso, Marcos, é que diz respeito, inclusive, àquilo que você mencionou, que o nome do livro de Êxodo no hebraico, ele é melhor, né? Esses são os nomes, porque é precisamente no livro de Êxodo que a gente vai ter essa batalha de Yahweh, que é o nome de Deus, contra os outros poderes e o próprio nome do faraó, que a gente nunca vem a conhecer no próprio livro de Êxodo. Não aparece o nome do faraó, então é como se fosse assim, esses são os nomes, né? O do faraó não interessa. Tem nome das parteiras, mas não tem nome do faraó. E aí a implicação prática disso, quando depois de tudo isso, Deus chega e fala, eu sou o Senhor, eu sou um.
A implicação prática é a seguinte: eu sou eu, não tem resto, porque se de repente eu tirasse vocês do Egito e levasse vocês para uma outra terra, e eventualmente vocês fossem vencidos nessa outra terra, uma talvez possível tentação seria dizer: então o Deus verdadeiro é o Deus dessa nação que nos derrotou nessa nova terra. Não. Ou talvez nessa terra eu preciso ter o favor dos deuses daqui dessa terra, né? Isso certamente é a questão mais imediata. A cultura a questão mais assim, imediata, né? Não se contaminem que com os aqui? deuses cananeus. Quem que eu tenho que adorar aqui para que a minha colheita dê resultado, né? Agora, para além disso, no tempo, se o meu Deus se tornou o meu Deus quando eu venci o Egito, a partir do momento que eu fui vencido, então o meu Deus não é mais Deus, é o Deus deles, que é o verdadeiro Deus. E aqui Yahweh está dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um, não deixo de ser, eu sou o único, eu sou o verdadeiro. E eventuais problemas futuros que de fato acontecerão não eliminam o fato de que Deus continua sendo Deus. Inclusive, quando a gente pensa no livro de Deuteronômio, a gente vai olhar na sequência do livro, algumas das leis dizem exatamente respeito à maneira como o povo deveria se comportar do ponto de vista militar. E ao olhar esse comportamento militar prescrito no livro de Deuteronômio, mais uma vez você vê o quê? Deus continua sendo Deus, mesmo que você tenha menor contingente, estratégia pior, nenhuma chance de vencer, Deus continua sendo Deus. Várias vezes na história hebraica a gente vai ver Deus desarmando o seu povo antes de uma guerra. Porque ele fala: olha, o mais importante é você entender que eu sou o único Deus. Não há um conflito de deuses. Aqui, em Apocalipse, de novo, quando a gente vai vendo esses tempos eu estava expondo para alguns alunos Apocalipse, e vai levantando uma tensão, parece que vai ter uma grande batalha. No final, nunca vai ter essa batalha, porque não tem. A batalha é falada, Deus tem uma espada. O que ele fala, ele é único e é definitivo. Por isso que se para 2024... a gente tem que ouvir como um chamado a obedecer, também Deus é o único como um chamado à fidelidade. Quando a gente casa, a gente, entre muitas mulheres, a gente considera a nossa esposa a mulher. Eu gosto quando... E vice-versa, né? E vice-versa. Entre muitos homens, a mulher considera o homem o seu marido único. E eu gosto quando Paulo está fazendo a referência para escolher a liderança. Ele fala: olha, tenta achar alguém que tenha seja um homem de uma só mulher. Lógico que ele está falando também de poligamia, mas ele está dizendo esse negócio da fidelidade, é uma só, tem muitos, mas é uma só depois que eu casei. Essa fidelidade, depois que você tem esse relacionamento, essa aliança com Deus, não tenho outros deuses diante de vocês, não tenha outros, porque eu sou o único nessa postura de ser um Deus do povo, da criação. Tem uma coisa muito interessante, eu acho, nessa palavra, que às vezes a gente entende errado, né? A gente entende, na nossa cultura, ainda mais hoje em dia, que relativiza muita coisa, né? Exigir fidelidade é uma questão de insegurança, a pessoa está insegura. Ou olhar para esse texto e dizer assim: pô, esse Deus aí, hein, não aguenta dividir com ninguém, né? Muito ciumento, e às vezes vai ter até essa palavra, né? Que dependendo da tradução, mas que Deus é um Deus que tem zelo, que tem ciúme. É muito interessante, porque é uma coisa assim, é como se fosse eu, para o meu filho, vou usar licença de usar a coisa de novo, mas ele: não, filho, pode ir, você vai ter vários pais. Olha como eu sou uma pessoa desapegada, né? E não é verdade, por um lado. É como se eu estivesse dizendo assim: filho, a melhor falar coisa isso é um péssimo pai. Isso, a melhor coisa que eu posso te dizer, filho, é que eu sou seu pai. E o que eu estou fazendo aqui, eu estou zelando por você. Então eu acho que é uma coisa nesse sentido. Seria uma crueldade, e como se fosse do ponto de vista, né? Para quem pensa num politeísmo, você fala: pô, está querendo exclusividade. Agora, quem pensa num Deus único e criador vai dizer: cara, qualquer outra coisa diferente disso, isso seria crueldade. Eu sendo o único Deus, dizer: não, mas tá bom, trata a outra pessoa como se fosse Deus, não tem problema. Não, tem problema sim. Usando a sua linguagem aí dos filhos, é quando você chegar o seu filho tem 5 anos, 6 anos, e você chega naquela praia lotada de fim de ano, e você fala: olha, ouve só o seu pai. Presta atenção, pode ter gente te chamando, mas ouve a voz. Eu sou o único aqui.
que é o seu pai. Tem muitos, mas eu sou o único que é o seu pai. É verdade, E essa fidelidade sua vai te salvar. É lógico que a gente não fala dessa forma, mas eu estou dizendo, você presta atenção. Se alguém chamar, pode estar com um cachorrinho, pode estar com a voz doce, não ouve. Porque eu sou o seu pai. Se tem alguém que quer o teu bem aqui, sou eu, ou com a mãe também então, seria isso. Aí a gente vê esse ato de amor de Deus de fazer essa declaração, né? Escuta, ouve Israel, uma coisa importante. Eu sou o único Deus, né? Isso, É como se você fosse vai um se dar ato de muito amor. mal se for ter outras coisas. E esse é o cerne de toda a Bíblia, sobre idolatria, como o povo esquece que Deus é único e o tempo todo vai adorar, botar confiança. Eu acho que esse é um bom compromisso que a Bíblia está nos chamando. Olha, a fidelidade para com o Deus que a gente segue. Deus é um só. E ele não está inseguro, né? Ai, se você não vier para mim, eu vou ficar tão chateado. Ele está assim, filho, é o melhor para você. E é interessante que, por causa desse texto, os autores do Novo Testamento têm muito cuidado para até chamar Jesus de Deus. Não tem de forma explícita, é muito mais... eles vão ter na referência tudo. O próprio Jesus, o próprio Paulo vai adaptar o Shema para dizer, ó, o Senhor é o único e também Jesus é o seu filho que está ali. Então assim, você vai ver o tempo todo a referência de que só existe um no trono. E de vez em quando eles veem o Cordeiro, às vezes ele vem o Eterno. E é interessante isso, porque até hoje, nós, apesar do conceito complexo da Trindade, a gente acredita que existe só um Deus só. E ele é tanto na pessoa de Jesus, como na pessoa do Deus Pai, como no Espírito Santo. É em unidade. É uma unidade e esse é um Deus só. E aí ele vai encerrar falando, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Essa segunda parte da oração do Shema, quando pediram para Jesus resumir, ele pega um trecho daqui, ele pega um outro trecho. Você lembra de onde é o outro trecho? De Levítico. De Levítico. Então assim, ame a Deus com toda a sua força, seu entendimento, tudo mais, na versão grega ali. E ame o seu próximo como a si mesmo. Porque também não tinha como desassociar esses dois resumos ali fortes, né, que Jesus faz. E aqui, se ouvir é um chamado a obedecer, se o fato de Deus ser único é um chamado à fidelidade, o ame é um chamado para devoção. Ou seja, não é só a fidelidade, mas é um chamado a uma devoção, a um amor incondicional. E é exatamente isso. Vamos usar de novo o exemplo do casamento. O casamento, você pode ser uma pessoa fiel, não é o único, e não amar. E não ter vamos dizer assim, no melhor sentido da palavra, uma devoção para o seu cônjuge, para alguém ali. Você se dedicou a sua vida para amar e para completar e para transformar a vida para melhor da pessoa que você casou. Então, às vezes a pessoa fala, não, o pastor, não sei do que ela está reclamando. Eu nunca traí. Nunca traí. Mas, cara, você está numa parte importante do relacionamento, mas não é o relacionamento. Não é o relacionamento. Você não tem que apenas... Isso é um lado, mas sem o outro lado não tem... Deus não nos chamou para apenas reconhecê-lo, mas para um relacionamento. Você sabe, Marcos, que aqui no meu processo de conversão, né, esse foi um trecho muito forte. Então foi essa questão de... Talvez eu entendia um Deus que exigisse obediência. Talvez eu entenderia um Deus que exige fidelidade. Né? Agora, quando eu vi, cara, é sobre amar. E amar não dá para você amar obrigado. Como é que alguém vai obrigar alguém a amar o outro? Eu posso obrigar a obedecer, posso, né, com coerção, eu posso obrigar a ter uma exclusividade, alguma coisa. Agora, obrigar a amar é impossível, né? Então, o convite de Deus é um convite ao amor, porque Ele nos ama, né? E eu sei até que você estava indo nesse ponto final, mas é uma coisa que me toca mesmo, cara, né? Você imaginar e você dizer que o livro não é um livro da Escritura, mesmo no livro da Segunda Lei, é um livro que fala sobre amor. Não é um livro que fala sobre a lei, a letra da lei. É um livro que fala sobre um relacionamento. É interessante que ele usa essas três palavras que não necessariamente elas significam
a mesma coisa para nós hoje, né? Ele fala, ame de todo o coração. O coração para aquela época é onde estava o pensamento, a essência do ser humano, né? Então, assim... As decisões, o caminho, a intenção, tá? A intenção, mais do que o pensamento, é a intenção. Então, esse é segundo o meu coração, essa é a minha intenção, o que eu estou propenso. Então, Deus vai testar o coração, ele vai vir como uma espada de 2 gumes que vai separar as ações das intenções. Porque às vezes a ação é mais fácil da gente julgar. Não, você fez ou não fez? A intenção... tem esse negócio do futebol, né? O futebol é um esporte... E as pessoas discutem por que o americano às vezes tem dificuldade com o futebol. Além de ser um esporte que acaba 0-0, e o americano não gosta disso. E o americano gosta de muito ponto. Então 1 ponto vale 7. Vale muito, ou vale 2, ou vale 3. Um golzinho valer 1, não dá, né? E aí, mais uma outra coisa do esporte que faz muito sucesso do futebol... é porque é um esporte que as regras são baseadas na intenção várias vezes. E aí o juiz tem que julgar a intenção, cara. Então, essa entrada foi forte, mas não teve intenção. Então, essa entrada foi forte, mas teve... Hã? Vai ser punido mais brandamente. Com uma verbal. Essa teve maldade, vou dar o vermelho. E daí o cara pula do amarelo pro vermelho, e às vezes ele vai botar na súmula isso. Então, porque a gente não tem essa capacidade, estar num esporte que tem que só Deus dá para apitar esse negócio. E por ser desse jeito totalmente polêmico, é o que dá mais audiência, porque as pessoas ficam conversando, indignadas, dá assunto, e aí se torna um esporte que realmente ele, por não ter muitos pontos, tantos pontos, dá para ter uma virada, o mais fraco. Estou fazendo uma análise aqui do futebol, mas é um pouco isso aqui. O coração, ele está falando muito de intenção ali, e isso é interessante, e vai falar depois da sua alma, né? E diferente dos gregos, essa alma, mas é muito mais o respirar, o ar que eu respiro, ou seja, o meu ser vivente é o que ame com todo o seu ser que vive. E aí fala com todas as suas forças, ou seja, com tudo que você praticar, com tudo que vai te mover, você ame. E aí são 3 palavras que está dizendo uma coisa só. Não é, isso aqui, ame com a sua mão, com o seu pé, não. Está dizendo assim, com o seu ser, você tem que amar, você tem que fazer a sua devoção para isso. E eu acho que é um convite muito bom, assim, a gente, de novo, nós somos uma cultura racional. E presbiteriano é duplamente racional. E tem um lado bom nisso. Nós gostamos de entender a palavra ela foi escrita para meditar, mas existe uma entrega que a gente tem que passar, que é mais que a razão. É aquela entrega de que da oração. É uma entrega, né? É uma entrega da fé. É uma entrega que assim, olha, cara, a minha razão vai até aqui, mas a minha fé vai muito além. Quem é o Deus para mim é muito mais do que a minha lógica, a minha teologia, a minha disciplina. Então assim, se você vai fazer algum voto, lógico que tem que ter coisa com disciplina, mas é muito mais do que disciplina. Ele tem a ver com esse amor incondicional, esse amor de mãe para filho, que explode, que é inexplicável, que fala, é um compromisso que não se abala. Se você for fazer um compromisso espiritual com Deus nessa virada de ano e achar que você vai levar isso na disciplina, é certeza que você vai fracassar. É isso. É isso. Existe uma disciplina na vida para tudo, mas não é isso que é a essência nossa. É impossível agradar a Deus sem fé, sem essa devoção que é algo do ser. Por isso que Jesus vai falar, ame com toda essa condição. E isso já quero falar para você, esses são votos bem altos. Essa é aquela oração que puxa a régua para o alto. O que Moisés está trazendo presta atenção, essa é a exigência que vocês têm que ouvir e obedecer. E aí eles talvez estavam assim, sabe que todo mundo tem, depois da adolescência a gente tem essa fase que a gente acha que meu pai, primeiro nosso pai é um herói, mas depois nosso pai não é tão herói, e depois a gente fala, eu consigo fazer melhor que o nosso pai.
Essa é a fase que a gente geralmente tem, geralmente entre 19 e 30, a gente vai para essa fase que a gente fala, eu consigo fazer melhor que nossos pais. Talvez aquele povo estava nesse momento assim, já fez a contagem, a gente já é da tribo, a gente é um grande número, é um número até maior, Deus abençoou, a gente já sabe lidar com maná, já sabe lidar com tudo mais, a gente vai tirar isso aí de letra, pode ler isso aí que a gente vai. E depois a gente tem filhos e a gente percebe uma coisa, a gente nem quer mais discutir sobre os nossos pais, a gente fala, tira isso. E essa oração é aquele negócio que você olha e começa a preocupar de novo. Está tão seguro, e aí quando você vai começando a orar, Shema Israel, nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor de todo o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Você vai repetindo, isso vai entrando e você vai percebendo que você ama tantas coisas, você vai percebendo que você não tem um único foco, não tem uma devoção, você vai percebendo que o que você mais faz é não ouvir direito, e aquilo vai tirando a sua coragem, e aí a Bíblia vem e traz Jesus. E Jesus é o cara que não precisava ter uma intimidade com Deus, mas ele tira as madrugadas para orar. Você vai ver no Evangelho os discípulos procurando Jesus e não achando, e de repente ele aparece e fala, onde você estava? Eu saí para orar, eu saí para ouvir a voz de Deus. Ele ouve a voz de Deus, e a voz de Deus é tão a obediência dele que ele fala, você fala que não viu Deus? Você viu a mim? Aquele que ama a Deus, ouve as minhas palavras e guarda e obedece. E esse guardar é um guardar num lugar onde ninguém arranca, nenhum passarinho arranca. É um guardar de obediência à fidelidade. Você vai ver Jesus, esse obediente até a cruz. Alguém que ele sabe que é aquele que não tem outro caminho. Aquele que ensinou tão bem, que fala, vocês querem ir? Vocês estão escandalizados igual outros? Ele fala, a quem mais iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Esse é o Deus único. É um com o Pai. E é o Deus que não veio para ser servido, mas para servir. É o amor encarnado. Deus é amor, o apóstolo vai dizer, falando do Deus. Depois de Jesus, a gente tinha, no Antigo Testamento você tem muitas frases para falar de Deus. Os nomes próprios eram nomes para falar de Deus. Sobre quem era Jeová. Jeová é isso, Jeová é aquilo. Mas quando o apóstolo viu Jesus, ele fala, de tudo que eu já vi, de tudo que eu sei de Deus, eu posso falar uma coisa, Deus é amor. E se você fala que ama a Deus e você odeia o seu irmão, você é mentiroso. E como vocês serão reconhecidos, já trazendo para outro texto de João, quando você amar uns aos outros, aí as pessoas verão que vocês são meus discípulos. Que em 2024, Shema, Comunidade da Vila. Ouça e pratica a Comunidade da Vila. O nosso Deus é o único Deus. Fidelidade a Ele como um Pai que ama. Esse amor. Esse Pai que nos abraça. E que esse ano seja um ano de devoção, onde a gente não entregue partes do domingo, alguma parte, mas onde eu oro para mim, que eu possa entregar, Senhor, esse ano inteiramente para a Tua vontade. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor, apesar dos nossos erros, apesar do nosso ano, o Senhor a cada ano renova o seu compromisso de fidelidade, de amor, de resgate. Que nesse próximo ano, a oração tão poderosa, essa oração possa estar no nosso coração. Porque Jesus Cristo fez o que a gente não conseguiu fazer, Senhor. Obrigado pelo seu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor.
ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Uma boa semana e um feliz ano novo para todos nós. Que Deus nos abençoe. Até o próximo.